Olá, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa segunda aula sobre sistema linear e hoje nós vamos trabalhar o método de escalonamento, que hoje você vai aprender coisa nova e muito bacana para trabalhar nas situações do nosso dia a dia, também nas situações da escola. Então vamos lá! Quando a gente tem um sistema que tem várias equações e várias incógnitas, a forma mais simples da gente resolver esse sistema linear é através do método de escalonamento. A gente viu na aula passada, logo no segundo slide, eu coloquei um exemplo de 3 pessoas que adquiriram, compraram frutas na feira livre. Vocês vejam que a gente eram 3 pessoas, ou seja, 3 equações, e nós tínhamos 3 tipos de frutas que cada um adquiriu, em quantidades diferentes, o que resultou num valor diferente. E a pergunta era, qual o valor de cada fruta? Vocês já pararam para pensar, já chegaram numa solução? Hoje nós vamos aprender trabalhando através do método de escalonamento. Então, quando a gente faz o escalonamento, a matriz ela fica com um aspecto de escada. E ele fica muito mais simples de ser resolvido. Então, eu trouxe para vocês aqui a imagem de uma matriz escalonada. A gente tem aqui a nossa diagonal principal e abaixo dela todos os coeficientes zerados. Isso aqui é o resultado após o método do escalonamento. Então, eu trouxe novamente aqui a mesma matriz, aqui mostrando como fica a escada, os coeficientes zerados abaixo da diagonal principal e o sistema resultante, associada a essa matriz após o escalonamento. Veja que aqui, na última equação, eu fiquei com apenas uma incógnita após o escalonamento. Isso me dá a simplicidade de encontrar já o valor de Z. Aí Z aqui é igual a 13 dividido por 6. Esse resultado aqui que eu obtive, eu simplesmente substituo na minha segunda equação e dessa forma eu consigo encontrar a minha incógnita y. Após substituir z na segunda equação e encontrar y, eu vou para a primeira equação, substituo o y que eu encontrei, o z que eu já tenho e dessa forma eu encontro o valor do meu x. Viu como fica fácil, fica muito mais simples da gente resolver o sistema? O processo de escalonamento de um sistema é primeiro fixar como a primeira equação aquela que o primeiro coeficiente seja diferente de zero. Se for igual a zero não pode, a gente tem que trocar as linhas, utilizar outros recursos. Mas de preferência que seja 1 ou menos 1, o primeiro coeficiente da minha primeira equação seja 1 ou menos 1. Profa, se for diferente de zero, mas também se não for 1 ou menos 1, tem problema? Não, não tem problema. Se resolve da mesma forma. Mas se for 1 ou menos 1, se eu tiver alguma linha que meu primeiro coeficiente seja 1, aí eu faço a inversão, a troca de locais dessas linhas para que o meu x lá em cima esteja acompanhado de 1 ou menos 1. Isso vai facilitar um pouco mais o nosso resultado. Vai diminuir alguns cálculos para a gente, mas não altera o valor. Se for um 9, se for um 10, se for um 20, não tem problema. Mas se for 1 e menos 1 fica mais fácil. Então vamos lá. Após a gente identificar o primeiro coeficiente da primeira equação, a gente começa a fazer o zeramento dos coeficientes que estão abaixo da diagonal principal. Para isso, a gente utiliza as propriedades de sistemas equivalentes. Então, nós iniciamos anulando todos os coeficientes da primeira incógnita de todas as equações, com exceção da primeira. Vamos lá. Profa, quais são os recursos que eu posso utilizar para fazer esse zeramento? Como é que eu faço esse zeramento? Bom, você tanto pode multiplicar uma linha por um número real,
Como você pode substituir uma linha pela soma dela com qualquer outra do mesmo sistema. Você também pode trocar de posição as linhas, como eu falei no slide anterior. Se você tem alguma equação, por exemplo, a terceira equação do sistema está com o primeiro coeficiente acompanhando o x, que seja 1 ou menos 1. Eu posso colocar essa equação para ser a primeira e a que estava a primeira passa para ser a última. Eu posso fazer essa troca de locais, troca de posição sem problema nenhum. Também posso trabalhar, não coloquei aqui no slide, mas posso trabalhar com divisão. Eu posso dividir a minha equação por um número real. Então, lembra daquele primeiro exemplo, né? O segundo slide da aula anterior, que eram 3 pessoas adquiriram na mesma feira 3 frutas, as mesmas 3 frutas, só que em quantidades diferentes. Pois bem, eu trouxe esse sistema para a gente trabalhar o escalonamento e chegar no resultado, no valor de cada fruta. Então, vamos lá? O sistema, na primeira equação, nós temos A mais 2B mais 3C igual a 260, que era um abacaxi, não está aqui, eu estou tentando lembrar aqui, era um abacaxi, 2 pencas de bananas e 3 carambolas. Na segunda equação, nós tínhamos 2 abacaxis, 1 penca de banana e 1 carambola. E na terceira equação, que era de G, nós tínhamos, ele adquiriu 4 abacaxis, 3 pencas de bananas e 1 carambola. Veja que os resultados, os valores aqui da compra deram diferentes. Compraram as mesmas frutas com quantidades diferentes e tiveram esse resultado aqui no valor da compra. Então, nós pegamos essas informações que temos aqui no nosso sistema, colocamos na forma de matriz. Lembrar sempre de colocar esse pontilhado aqui para você não se perder na hora de marcar a diagonal principal. Observem que na primeira equação eu já tenho o coeficiente 1, ótimo, melhor ainda, vai facilitar, diminuir o nosso cálculo, a quantidade de cálculo. Então, aqui a gente já vai trabalhar com a linha 2. Então, o que é que nós vamos fazer? Essa operação. Então, nós vamos pegar a linha 2, que é essa linha aqui, com esses valores, e nós vamos substituir pelo resultado desta operação. Ou seja, linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Vou fazer a primeira vez aqui, os demais eu não vou fazer. Vou fazer essa vez para vocês entenderem como é. Então, quem é a minha linha 2? É 2, 1, 1 e 150. Aqui é a linha 2, original. E nós vamos fazer a subtração pela linha 1, sendo que essa linha 1 vai ser multiplicada por menos 2. Então, linha 1, 2, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 3, menos 6. E menos 2 vezes 260 dá menos 520. Aqui, como eu estou dizendo que é uma subtração, já troquei até o sinal aqui, vou só fazer a operação. Então, 150 menos 520 vai dar menos 370. 1 menos 6 vai dar menos 5. 1 menos 4 eu vou ter menos 3. 2 menos 2, vou ter 0. Então, a minha linha 2 vai ser substituída por esses novos valores. Vamos ver como fica. Veja que a minha linha 1 permanece do mesmo jeito, não mexi. Aqui eu tenho a diagonal principal. E eu já consegui zerar o primeiro coeficiente, que acompanha o x, da linha 2. Então, qual é o próximo passo, professora? A gente zerar
este 4. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou substituir minha linha 3 por linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Faz o mesmo procedimento. A continha de subtração. Não vou fazer aqui para vocês. Envolve subtração, também envolve multiplicação, que aqui é 4 vezes L1, ou seja, 4 vezes os valores que tem aqui na linha 1. E nós vamos obter o seguinte resultado. 0 menos 5 menos 11 menos 750. Cuidado para não esquecer de botar a linha aqui separando o termo independente para que vocês não confundam e marque ele aqui, erre a posição da nossa diagonal principal. Se errar a posição da diagonal principal, vai tudo por água abaixo. Então, diagonal principal, agora a gente tem que zerar o menos 5, que é o segundo coeficiente da terceira equação. Então, eu vou substituir essa linha 3 por esta operação, pelo resultado desta operação. Então, eu vou multiplicar a linha 3 por 3 e vou subtrair de 5 vezes a linha 2. E eu vou obter este resultado. Minha diagonal principal está aqui e aqui os meus coeficientes zerados. Após feito o escalonamento, eu faço o transporte da minha matriz resultante do escalonamento e coloco no sistema. Veja que aqui eu tenho menos 8C igual a menos 400. Aqui, para eu encontrar o valor de C, eu faço C igual a menos 400 dividido por menos 8. Aqui eu vou ter quanto? Menos por menos mais. Vou ter 50. Então, o meu C vale 50. Como eu já tenho o valor de C, eu vou substituir esse valor aqui na minha segunda equação e vou obter o valor de B. Então, vamos lá aqui. Menos 3B menos 5 vezes 50 é igual a menos 370. Esse C aqui, ele representa a carambola. Então, a carambola, o valor dela é R$50. Aqui você vai encontrar o valor da penca de banana. 5 vezes 5, 25, 250, menos 370 aqui. E aí você vai fazer toda essa operação. Eu não vou fazer aqui para a videoaula não ficar muito longa. E você vai encontrar o valor de B. Após encontrar o valor de B, você vai substituir na primeira equação o valor de B e o valor de C. E aí a gente vai encontrar o valor do abacaxi. E é simples assim. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o número de equações é igual ao número de variáveis. Então, o sistema é possível e determinado. Vamos ver graficamente como fica esse nosso sistema. Aqui eu estou utilizando o GeoGebra, a calculadora 3D. Antes de eu mexer aqui para vocês verem como fica, eu quero mostrar para vocês o aspecto que vocês têm que observar. Deixa eu virar logo aqui. Pronto. Essa parte cinza que está aqui, que eu estou passando o mouse em cima, eu vou representar aqui como uma folha. E aí depois eu vou fazer o giro para vocês entenderem. Então, tá aqui essa folha. E quando essa parte cinza estiver assim, de frente para mim, é como se eu estivesse olhando a interseção dos planos aqui em cima e aqui embaixo, porque ele ultrapassa essa folha, certo? Aqui nós temos a representação em 3D, ou seja, nós temos 3 eixos, porque é um sistema tridimensional, eu tenho 3 incógnitas. Eu vou ter
o X, o Y e o Z. Então, por isso que fica com aspecto diferente. Se a gente fosse fazer desenhado numa folha de papel, não teria a mesma impressão, o mesmo conhecimento que a gente tem utilizando aqui a calculadora GeoGebra 3D. Então, eu vou girar aqui para vocês conhecerem melhor. Então, essa parte cinza é a parte da folha que eu disse, aqui é o que está em cima. Essa linha azul aqui, ele está representando o X, o eixo X. Essa linha vermelha, ele está representando o eixo Y. E essa linha verde aqui está representando o eixo Z. Aqui nós temos a interseção dos três planos, das três equações. Eu coloquei em cores diferentes para que vocês consigam visualizar melhor. Então, a nossa primeira equação é a equação 1, ela resulta nesse plano cor-de-rosa aqui. A nossa equação 2 resulta nesse plano verdinho. E a nossa equação 3 resulta nesse plano amarelo. Ele está um pouco, não está bem transparente, mas dá para ver. Ele está um pouco acinzentado, mas ele é amarelo. Aqui ele mostra a cor. Aqui embaixo nós temos duas interseções, porque o programa ele não faz interseção de 3 objetos, então tem que fazer de 2 em 2. Vou girar aqui para vocês conhecerem de todos os ângulos. Aqui a gente está vendo de cima para baixo. Veja que o nosso plano cinza tá aqui agora, olha, a gente tá vendo de frente, vou girar, a gente tá vendo o plano cinza de frente, essa parte aqui é abaixo do plano, como eu disse, ele ultrapassa, tá aqui, e esse ponto A aqui, deixa eu ver aqui a melhor forma de vocês visualizarem. Esse ponto A, que está aqui, a bolinha preta com a letra A, é exatamente o local onde ocorre a interseção desses três planos. Vou girando aqui para vocês verem de outros ângulos. Veja que os planos eles interceptam exatamente aqui, nesse ponto A. Então, aqui nós temos um sistema possível e determinado, ou seja, nós temos uma única solução. E nós ficamos com nossa aula por aqui. Vamos encerrar para não ficar muito extensa e na próxima aula nós vamos trabalhar os outros dois tipos de sistemas lineares. Então, espero vocês lá. Um grande abraço, um beijo no coração. Fica com Deus.